Chegou bem aí em Brasília, já está no Mané Garrincha. Que palco bonito, hein? Com certeza, Luciana Vitorino, um abraço para você, um abraço para todo mundo acompanhando a TV Aparecida, o Brasil Esportes, um abraço aí para Amanda Marinho. Pois é, já estamos aqui no Mané Garrincha, o palco do amistoso de hoje da Seleção Brasileira, o penúltimo amistoso preparatório para a Copa América. E o primeiro dessa fase de preparação exclusiva para esta competição, que vai começar daqui a 9 dias. O Brasil enfrenta a seleção do Catar aqui no Mané Garrincha, onde a seleção brasileira não tem boas lembranças, né? O último jogo que o Brasil atuou aqui em Brasília foi na fase semifinal da Copa do Mundo 2014, onde perdeu para a Holanda pelo placar de 3-0. O time naquela época já estava nocauteado pelo 7-1 da Alemanha no jogo anterior, que aconteceu em Belo Horizonte, no Estádio Mineirão. E por aqui, Luciana e Amanda, o que a seleção brasileira tenta hoje é esquecer o caso Neymar. Será que é possível? Será que o torcedor vai esquecer? Qual será o comportamento da torcida com o Neymar quando ele estiver aqui nesse gramado atuando? Se ele não jogar bem, como vai ser a cobrança depois? Enfim, essas interrogações para o jogo de hoje. Mas o Tite, é lógico, quer pôr uma pedra em cima disso tudo. Mas os dirigentes nem tanto, né? Ontem, duas declarações chamaram a atenção. Do presidente da CBF passando o pano e do vice-presidente da CBF criticando o Neymar. O Neymar vai estar na Copa América, é o grande jogador do Brasil, a gente tem certeza que ele vai estar presente e fazendo uma grande atuação. Ele não tem condições psicológicas para enfrentar uma Copa América, para enfrentar um batalhão de jornalistas fazendo as mesmas perguntas. Então é um negócio que seria bom para todos, para ele, para a CBF, para o espetáculo, porque ele não vai render. Ele não vai render o que ele podia render. Então tá aí, né? Posição polêmica do presidente da Federação Gaúcha, um dos vice-presidentes da CBF e também do presidente Rogério Caboclo, dando um tom mais assim de passar um pano quente em cima disso tudo, de tentar esquecer essa situação do Neymar, mas que sem dúvida é uma situação que não vai dar para esquecer tão cedo, né, Luciana Vitorino? Eu não vou esquecer não, viu? Vai demorar um pouquinho, tanto para os jogadores como para nós torcedores. Agora, André, para você, enfrentar a seleção do Catar, vai ser moleza para a seleção brasileira ou não? A seleção brasileira tem isso como praxe, né, Luciana? Escolhe seleções pequenas para sua fase de preparação. A diferença dessa do Catar é que o Catar vai participar da Copa América, né, como seleção convidada. O Panamá sempre está na preparação da seleção brasileira, vai ser o próximo amistoso em Porto Alegre. Não oferece resistência. Quase sempre a seleção escolhe equipes adversárias para servir de sparring, para ser um treinamento coletivo de luxo. Então é dessa maneira que a gente pode esperar. Uma seleção que não tem tradição nenhuma, o país não tem tanta tradição no futebol, o que o Catar tem de especial é que eles vão fazer a Copa do Mundo mais milionária de todos os tempos em 2022. Agora, André, só para a gente encerrar o primeiro bloco, eu quero saber como que tá a movimentação aí ao redor do Mané Garrincha. Eu sei que o jogo só é 9h30 da noite, né? Mas como é que tá a movimentação aí quando você chegou? Movimentação quase zero. Assim, tinha alguém lá na portaria, no portão onde você coloca o carro e vai para o estacionamento. Tinha
um segurança ali. Aqui tem pouca gente no estádio trabalhando. A gente vê uma ou outra pessoa da imprensa fazendo a instalação dos cabos, instalação do material, alguns caminhões de imprensa lá do lado de fora. Fora isso, a movimentação é zero. Na portaria de imprensa, onde nós chegamos aqui, não tinha ninguém. Não tem ninguém aqui em lugar nenhum. Você pode transitar livremente em qualquer lugar do estádio. Por enquanto, a movimentação é zero. E também do lado de fora não se vê assim uma movimentação ainda de ambulantes e tal em relação à seleção brasileira. A expectativa é que o negócio venha esquentar logo mais, viu, Luciano? Vamos falar novamente com o André, que está lá no Mané Garrincha, né? Palco do penúltimo amistoso da seleção brasileira antes de começar a Copa América. E como a Amanda falou aqui comigo no intervalo, ela tem uma pergunta para você, André Isaac. Pois é, André, a gente tá vendo todo esse caso Neymar, né? Pacote Neymar e tudo mais, mas deixando o Neymar de lado, a gente sabe que tem uma briga ali no ataque por uma vaga entre Richarlison e David Neres. O que você está sentindo aí de informações de bastidores? O que pode ser essa escalação do Brasil para hoje? Alguma novidade? Eu sinto que pode ter outra briga também, né? O Gabriel Jesus está ganhando essa oportunidade de começar o jogo de hoje e ele pode ter uma vantagem em relação ao Roberto Firmino, o Richarlison brigando com o David Neres, mas o Richarlison está bem à frente, né? E o David Neres eu acredito que seja, nas pretensões do Tite, uma alternativa de mudança de panorama de jogo no decorrer das partidas da seleção durante a Copa América. Eu acredito que ele, com certeza, deve fazer esse teste hoje. Hoje aqui contra a seleção do Catar e no domingo contra a seleção de Honduras, a seleção brasileira pode fazer 6 alterações, pode fazer 6 mudanças. Então, dessa forma, a gente prevê que o Tite deve fazer muitos testes na seleção brasileira. E olhando aqui a escalação, né? Ederson, a vaga é do Alisson, que se apresenta amanhã em Porto Alegre. Daniel Alves é o dono da lateral direita. Miranda e Marquinhos são os donos da posição na dupla de zaga. O Felipe Luiz é o lateral esquerdo titular. Casemiro, Arthur e Felipe Coutinho, acredito que não sai disso. E no ataque, Neymar, dono da posição, né? Richarlison e Gabriel Jesus. Aí fica um asterisco aí nesses dois jogadores. Não sei se vocês concordam aí no estúdio, Luciana Vitorino e Amanda Marinho. Bom, eu concordo, André. Acredito que vai ser essa escalação mesmo. E eu queria te fazer uma pergunta sobre o Neymar. Depois de todo esse rebuliço, dessa acusação de estupro, o que os torcedores podem esperar do Neymar em campo? Você acha que ele vai deixar toda essa confusão extra-campo e vai jogar realmente o que a gente está esperando? Ou o emocional pode afetar o menino Ney, protegido pela CBF? Menino Ney. Tem dois lados. Às vezes pode acontecer, Luciana, o que aconteceu nas Olimpíadas do Rio de Janeiro em 2016, onde ele estava em uma pressão muito forte, brigando com jornalistas, batendo boca, se recusando a dar entrevistas. Ele brigou até com a TV Globo naquele momento, foi ali que ele brigou com o Galvão Bueno. Então, naquele momento que antecedia as Olimpíadas, ele teve também um momento tenso. E naquela situação, parece que na raiva ele se concentrou e ele carregou a seleção brasileira para a conquista do ouro olímpico, lá no Maracanã, diante da Alemanha. Então, às vezes pode acontecer isso, de nessa situação, se vendo acuado, ele resolver a situação para a seleção brasileira. Tem também o outro lado, que esse eu vejo que, infelizmente, é o mais provável. Que dificilmente ele vai se recuperar, ele vai ter concentração diante de tantos problemas. Porque a situação em 2016 não era tão grave igual a de hoje, era só uma briga com a imprensa. Hoje, o problema envolve até a polícia. André, para encerrar sua participação
aqui no programa, porque a gente tem que falar muito ainda de Copa do Brasil. Qual que é a expectativa aí de número de torcedores, Mané Garrincha? Todos os ingressos foram vendidos? A expectativa é de casa cheia, sim. Às vezes com crítica, pode ter uma situação de falta de credibilidade da seleção brasileira, mas a expectativa é que essas arquibancadas, com essas cadeiras modernas aqui do estádio Mané Garrincha, estádio de Copa do Mundo, estejam tomadas hoje no jogo da seleção brasileira amistoso contra a seleção do Catar. Uma pessoa, eu já tive a informação que virá. O presidente da República, Jair Bolsonaro, mudou a agenda dele e disse que vai vir aqui para o estádio assistir o jogo da seleção, Luciana. André, vai... Bom, não vou falar minha opinião aqui não, né? André, sabe o que eu acho? Acho que ele vai ter que despedir agora, porque a gente vai falar de Copa do Brasil. Tem muita coisa a falar, vitória aí do Flamengo, classificação, mais 2 jogos acontecem. Então, continue tendo um bom trabalho e a gente se reencontra amanhã. Para você, o Brasil vence? Só na hora do presidente, tá ok? Acredito que vence sim, o Brasil vence. E amanhã a cobertura da seleção brasileira segue e teremos um reforço, né? O Leonardo Baran, a partir de amanhã, já estará também lado a lado com a seleção brasileira. Ele estará em Porto Alegre para esse amistoso. Depois vai seguir a seleção brasileira em toda a Copa América. Nós estaremos também em algumas partidas. Enfim, o Brasil Esportes da TV Aparecida já está lado a lado com a seleção brasileira rumo ao título da Copa América, Luciana. Que animação, hein, André? Então até amanhã, tchau. Manda um abraço pro Luiz Pacal, nosso cinegrafista.